Olá pessoal, meu nome é Renata Bassani, eu sou professora de Biologia e hoje eu vou conversar um pouquinho com você sobre o sistema periférico autônomo. Nós tivemos aulas anteriores sobre o sistema nervoso central, sobre o sistema nervoso periférico somático, então eu sugiro que se você ainda não viu essas aulas, corre ali no canal, deixa o teu like e assista essas aulas introdutórias para que a gente possa entender melhor essa última parte. O sistema nervoso autônomo, ele é um sistema involuntário, ele não depende da tua vontade. Ele vai trabalhar por ele mesmo. E ele vai atuar basicamente nas nossas glândulas, sejam elas endócrinas ou exócrinas, na nossa musculatura lisa. Os nossos músculos lisos, eles vão compor órgãos do tubo digestório, o nosso útero, os ureteres, bexiga, né? E na musculatura estriada cardíaca, o famoso miocárdio, a musculatura que forma o nosso coração. Bom, basicamente, o que a gente vai ter que entender aqui é que esse sistema nervoso autônomo, ele se subdivide em um sistema nervoso autônomo simpático e um parasimpático. E ele é um sistema nervoso muito importante. Por quê? Porque a gente não precisa ficar o tempo inteiro lembrando de fazer certas ações. A vida seria inviável mediante isso. Imagina se a gente tivesse que lembrar de bater o coração ou de respirar. Não, isso é uma forma autônoma, isso acontece de maneira involuntária. Alguns movimentos a gente consegue controlar de forma voluntária, porém por um determinado tempo. Um exemplo disso é a respiração. Eu posso prender a respiração, mas eu não posso prender a respiração por um tempo muito longo, porque independentemente da minha vontade, eu vou acabar inspirando, certo? Então tudo isso são atuações autônomas. O sistema simpático, ele é um sistema que entra em ação em situações de estresse, em situações de tensão. E ele é um sistema que precisa de ele trabalha com alto gasto energético. Já o parasimpático, ele vai ocorrer numa situação de repouso, de calmaria, quando tu está num momento relax. Então veja bem, enquanto um é o estresse e o outro é o relaxamento, eles não podem acontecer simultaneamente. Então o que vai se desenhar aqui é uma relação de antagonismo. Ou eu vou ter a ação do simpático, ou eu vou ter a ação do parasimpático. Nós vamos começar com o sistema nervoso simpático, aquele sistema de reação de estresse, reação de tensão. O sistema nervoso simpático, representado aqui nessa imagem, ele vai ter a origem das fibras pré-ganglionares desse sistema vão ocorrer na medula torácica e lombar, representadas aqui por esta parte toda em verde, torácica e lombar, praticamente toda a extensão da coluna. E aí o que nós vamos ter? A gente vai ter um mediador químico. O mais importante mediador químico é a noradrenalina. Mas tomem cuidado, por quê? Porque nas fibras pré-ganglionares nós temos a acetilcolina. E nas pós-ganglionares ou nas adrenérgicas, a noradrenalina. A noradrenalina é o principal, mas nas pré-ganglionares nós temos a acetilcolina. Para a galera de Santa Catarina, o que vai tentar o vestibular da Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC veio com uma questão pedindo qual era o principal mediador químico de fibras pré-ganglionares no sistema simpático. E a galera se jogou noradrenalina, imaginando que, por ser o principal, seria essa a resposta. Não. No caso do simpático, a pré-ganglionar é a acetilcolina, mesmo tendo a noradrenalina como seu principal mediador químico. E o hormônio que se relaciona com o sistema simpático, a adrenalina. Então,
para a gente começar a entender um pouquinho, o sistema nervoso simpático é aquele famoso da reação de luta ou fuga. Por exemplo, né, uma pessoa quando é assaltada, por exemplo, ela só vai saber ali se ela vai lutar ou se vai fugir ou se vai ficar quieta naquele momento em que acontece. O ideal é ficar quieto, mas às vezes a pessoa acaba reagindo. O que vai acontecer? No sistema nervoso simpático ocorre a dilatação da pupila. A tua pupila aumenta. E isso vai aumentar o teu campo de percepção. Como tu está numa situação de estresse, tu tem que estar mais atento. Então isso aumenta a tua percepção do teu campo de visão. Uma outra coisa que vai acontecer é o aumento da frequência cardiorrespiratória. Na verdade, o que acontece aqui é uma broncodilatação, então a nossa respiração acelera e automaticamente os batimentos cardíacos também vão acelerar. Ocorre uma vasoconstrição periférica, né? Os vasinhos sanguíneos da periferia do teu corpo, eles se contraem, diminuindo o fluxo de sangue na periferia do teu corpo. Em contrapartida, a gente vai ter uma vasodilatação central. O fluxo sanguíneo, ele vai ficar um pouquinho maior nos órgãos. Isso aqui, pessoal, a gente pode identificar também por uma situação de susto. Quando tu toma um susto, quando tu te assusta, automaticamente a tua pupila dilata, porque é um disparo para o teu sistema nervoso simpático. A tua frequência cardiorrespiratória, ela se altera. Tu vai respirar mais rápido, tu sente aquele solavanco, teu coração batendo mais rápido e a gente fica pálido, branco. Por quê? Porque ocorre uma vasoconstrição periférica, então o fluxo sanguíneo ali na tua região de pele, ele diminui, causando a palidez. E isso pode ser bom no caso de um ferimento leve, um ferimento não profundo, um ferimento de raspão. Por quê? Porque em função da noradrenalina, em função dessa vasoconstrição, a princípio, falando grosseiramente, a pessoa sangraria menos num ferimento de raspão. Já a vasodilatação central, ela vai garantir uma maior liberação de energia, principalmente na questão do fígado ali, na quebra do glicogênio, liberação de glicose. E no sistema simpático, a gente vai ter uma pausa, diríamos assim, no sistema digestório, que vai ser o quê? Reduz a salivação, a gente saliva menos. Os peristaltismos diminuem. O que são os peristaltismos? São aqueles movimentos ondulatórios de contração e relaxamento que as nossas vísceras, os nossos órgãos digestórios vão realizar. E as secreções digestivas também diminuem. Acontece uma vasoconstrição do sistema urogenital e uma outra situação do sistema nervoso simpático é o orgasmo. Tanto que associado ao orgasmo a gente vai ter um aumento da frequência cardiorrespiratória e a interrupção da salivação, que é a boca seca, certo? E um outro sistema, outra subdivisão do sistema nervoso autônomo é o sistema parasimpático. Aquele sistema ativado quando tu está num momento de calmaria, quando tu está num momento de tranquilidade. Para início de conversa, o sistema parasimpático ele vai ter origem de fibras pré-ganglionares na região do encéfalo e da medula sacral. Encéfalo e medula sacral. Enquanto que nós vimos que o simpático é a torácica e lombar. Enquanto nós temos simpático aqui, parasimpático nas extremidades, encefálica e sacral. No caso do sistema parasimpático, os neurotransmissores são a acetilcolina, ele é o único. A acetilcolina é um neurotransmissor que ocorre aqui. E veja bem, a acetilcolina é um neurotransmissor que existe nas pré-ganglionares do simpático, mesmo no simpático, o principal mediador sendo a noradrenalina. A acetilcolina é um neurotransmissor de relaxamento, de calmaria e que também facilita o aprendizado. Por isso não adianta tu estudar quando tu está nervoso.
Por quê? Porque tu não vai estar na mediação da acetilcolina, e sim da noradrenalina. E isso dá um bloqueio de memória, dá um bloqueio de raciocínio lógico. O branco, na hora da prova, muitas vezes é um domínio simpático, é uma descarga de noradrenalina e tu paralisa, certo? O hormônio principal aqui é a melatonina, e quando a gente for ter as aulas de sistema endócrino, a gente vai estudar bastante esse hormônio, o hormônio do sono. E aí veja bem, se o sistema parasimpático, ele é um sistema de relaxamento, um sistema de calmaria, ele tem uma correlação com o sono. E isso a gente vai estudar posteriormente em sistema endócrino. Quando ocorre o sistema parasimpático, como ele é antagônico ao simpático, tudo que acontece no simpático, entre aspas, vai desacontecer aqui. A contração da pupila é um exemplo. Agora, se tu gosta de assistir filme policial ou esses seriados, essas séries sobre o dia a dia num hospital ou investigações criminais, quando se encontra uma pessoa, essa pessoa tem que estar viva ainda, obviamente, né? E essa pessoa chega após um acidente, após um trauma, geralmente o que os médicos vão fazer? Eles abrem o olho do indivíduo e colocam uma lanterninha ali, apontam uma lanterninha para os olhos. Por que é feito isso? Se no momento em que o indivíduo colocar a luz da lanterna posicionada em frente à pupila da pessoa e essa pupila dilatar, significa que ela está com o seu sistema simpático ativo. Isso é, ela não teve, a princípio, ela não teve uma lesão no sistema autônomo simpático. E no momento em que ele tira a lanterninha, se a pupila contrair, é porque não houve danos no parasimpático. Agora, se ele colocar a lanterninha, a pupila dilatou, simpático tá ok, tira a lanterninha, a pupila não voltou a contrair, algum dano provável no sistema parasimpático pode ter ocorrido. Uma outra questão no sistema parasimpático é a redução da frequência cardiorrespiratória. Gente, o nosso coração, ele trabalha em sincronização com os pulmões, então a partir do momento que o teu coração bate mais devagar, a tua respiração também fica desacelerada. E vai acontecer a vasodilatação periférica e a vasoconstrição central, que aqui não são tão nítidos, eles não são tão marcantes quanto a vasodilatação central e a constrição periférica lá do simpático. Aqui é o contrário. No simpático isso é mais marcado, mas vale a gente citar essas duas questões aqui também. Quanto ao sistema parasimpático, ele ocorre, quanto ao sistema digestório, ele vai ter um estímulo do peristaltismo, movimento das vísceras do tubo digestório principalmente, aumenta a salivação e também aumenta a secreção das enzimas digestivas. Lembra que no início de parasimpático eu falei para vocês que esse sistema era associado à melatonina, o hormônio do sono. Então, após uma refeição, quando a pessoa para e relaxa, ela sentia aquele sono, sentia aquela preguiça, é uma reação fisiológica. É uma reação que tem uma certa comunicação ali com o teu sistema parasimpático. E a outra questão do sistema parasimpático é a vasodilatação para ereção. Como ocorre através daqui uma vasodilatação, os vasinhos periféricos, eles aumentam o calibre, então o fluxo de sangue aumenta também. E isso vai promover a ereção, e quando eu falo de ereção não é só a peniana, e sim a do clitóris também, ambas, certo? Então, se a gente fosse fazer um traçado aí do sistema nervoso autônomo em relação a atos sexuais, a gente precisa estar numa mediação de parasimpático para que ocorra a ereção, e aí, lá pelas tantas, vai ocorrer um bloqueio do parasimpático e entra uma ativação do simpático, uma descarga de noradrenalina, de adrenalina,
e aí é o orgasmo. Então, pessoal, aqui nós encerramos o capítulo de sistema nervoso. Deem uma curtida aí no nosso canal e encontro vocês numa próxima aula, onde a gente vai começar a conversar um pouquinho sobre os hormônios e as glândulas que os produzem. Obrigada!